paixão de mulher. Marcela conta ao irmão que Lúcia e Lucrécia a tiraram da cozinha do casamento. Sebastião lamenta e comenta que foi uma falta de respeito. Ele afirma que a irmã não precisa se preocupar, pois, na vida, nada acontece por acaso. A mulher concorda e pergunta como foi a viagem. O Valerro responde que foi maravilhosa e diz que está apaixonado pela gaivota. Marcela afirma que já está na hora de ele assumir a relação. O homem concorda, mas pondera que seria muita crueldade com Lúcia e questiona o que fazer em relação à mãe. Marcela reconhece que a mãe é difícil, mas ressalta que ninguém manda no coração. O homem propõe contar logo a verdade para a mãe. A irmã o impede e afirma que isso só pioraria a situação. Ela comenta que todas as alternativas são ruins e sugere que ele leve gaivota ao casamento. Assim, ela mesma se encarregaria de sentar ao lado da jovem e protegê-la das bruxas horríveis. Gaivota se alegra ao reencontrar a amiga. Maracuxa comenta que seu país está um desastre, piorando a cada dia. Carmela muda de assunto e procura pelo filho da amiga. Gaivota conhece o filho da Maracuxa, e os dois se dão bem. Carmela e a filha incentivam o garoto a estudar. Margarida sente ciúmes da aproximação entre Aurélio e Maracuxa. Júlia tenta conversar com a filha e diz que se magoou com as palavras dela, ainda mais por saber que, em parte, tinha razão. Afirma que deveria tê-la apoiado quando Lucrécia disse que ela não cozinharia no casamento. Marcela escuta a conversa escondida. Paula comenta que ela não deveria se meter com Lúcia, já que são melhores amigas. Marcela avisa que irão se atrasar uma hora, pois estão trazendo alguns documentos para a reunião, e conta que Sebastião irá buscar Aura. Júlia se surpreende. Marcela revela que o pai e Xavier estavam conduzindo uma investigação secreta e que Aura está trazendo os documentos físicos do que encontraram. Ivan escuta a conversa escondido atrás da porta e sai do local. Leônidas explica aos trabalhadores aspectos da terra. Gaivota agradece ao agrônomo por ter ido. Ele comenta que não a viu no bar no fim de semana. Ela diz que não pôde ir. Salinas a convida para uma palestra que irá ministrar e apresenteia com um livro. Sebastião encontra o pneu do carro furado e deixa uma mensagem na caixa postal informando que irá demorar mais 20 minutos. Ivan liga para Pablo Emílio e conta que Aura está vindo de Bogotá com documentos secretos de Xavier. O contador pergunta o que farão. O Valerro diz que precisam impedir que Sebastião tenha acesso a esses documentos antes deles. Leônidas explica aos colhedores sobre o café especial. Aura chega ao aeroporto e é abordada por Ivan e Pablo Emílio. O Valerro pergunta se ela veio trazer documentos para a reunião. Aura confirma e diz que os trouxe para Sebastião. Ela comenta que pode levá-los pessoalmente à fazenda. Ivan diz que não é necessário e pede que entregue a ele os documentos. Aura hesita, mas entrega. Ivan questiona por que não sabiam da investigação. Aura responde que Otávio apenas pediu que ela guardasse os documentos. Pablo Emílio diz que é exatamente o que Ivan precisava para comparar com os resultados da auditoria. O Valerro concorda. Aura insiste em acompanhá-los à fazenda, mas Ivan nega e afirma que não há necessidade, questionando por que ela quer tanto entregar os papéis a Sebastião. Ele diz que, como futuro gerente da Café Elite, irá avaliar se ainda precisará dos serviços dela. Bernardo fica surpreso com as suspeitas de má administração e pergunta se o pai já desconfiava. Marcela afirma que é Ivan quem deve explicar, já que é o responsável pela área financeira. Júlia pede que parem de especular e lembra que contrataram uma empresa de auditoria. Ela pergunta ao filho se Gabriela irá visitá-los com frequência. Bernardo confirma. Paula comenta que acha estranho os dois estarem juntos. A matriarca pergunta por quê, destacando que Gabriela é bonita e de boa família. Paula responde que ela é muito chata e o irmão muito calado. Marcela pergunta quem deve gostar da garota, ela ou Bernardo. Paula insiste que precisa aprovar. Ivan orienta Pablo Emílio a queimar os papéis assim que chegarem a Bogotá. Sebastião chega ao aeroporto. Ivan vê o irmão e pergunta o que ele está fazendo ali. Ivan afirma que foi apenas buscar Pablo e pergunta se Sebastião veio buscar Aura. O homem se surpreende. Ivan conta que a mulher já entregou a pasta com os documentos e que a instruiu a fazê-lo. Ele avisa que Aura já deve estar voltando para Bogotá. Sebastião comenta que perdeu a viagem e segue para a fazenda. Ele liga para Aura, pedindo que retorne. Pablo Emílio distribui os envelopes com os resultados da auditoria. Ivan ressalta que houve membros da família que duvidaram da sua gestão. Sebastião pensa na ligação de Aura.
Leônidas conta a Gaivota que pensa em fazer um documentário sobre as terras. Ela revela o sonho de ter suas próprias terras e cultivar seu café. O agrônomo comenta que as terras da região são incomparáveis, mas ela pode procurar em outro lugar ou arrendar. Gaivota se anima e promete ler o livro com atenção, pois deseja aprender mais. Leônidas a convida para protagonizar o documentário. A mulher se alegra e pergunta o que precisaria fazer. O agrônomo explica que teriam que viajar para visitar várias fazendas e que, além de se divertir, ela aprenderia muito. Gaivota se entusiasma com o convite. Sebastião afirma que os dados não fazem sentido e garante que Xavier jamais lavaria dinheiro na Café Elite, pois era o braço direito do pai. Pablo Emílio diz que Xavier abusou da confiança que lhe foi dada. Sebastião se recusa a acreditar e lembra que ele estava investigando junto com seu pai. Bernardo comenta que esse é um ótimo álibi. Ivan concorda e acusa Xavier de manipular os balanços para lançar suspeitas sobre Pablo Emílio. Júlia reage, afirmando que Otávio jamais desconfiaria de Xavier. Paula discorda e diz que o pai suspeitou, sim, que investigou Ivan sem contar a ninguém. Marcela concorda. Pablo Emílio sai para atender uma ligação. Ivan comenta que o pai suspeitava de Pablo Emílio e chegou a pedir sua demissão. Sebastião sai da sala. Ivan fica irritado. O Valerro liga para Aura e diz que os documentos não parecem uma investigação. Paulo Emílio escuta a conversa. A mulher diz que entregou tudo o que estava na pasta. Sebastião observa que ela havia dito que era uma pasta volumosa, mas só encontrou 3 páginas. Aura, nervosa, diz que pode ter exagerado. Sebastião pergunta se o irmão fez algo contra ela e assegura que ela pode confiar plenamente nele. Ele garante sigilo absoluto sobre a conversa. Aura segura o choro e nega que Sebastião tenha feito algo. Após a ligação, ela retira cópias dos documentos da gaveta. Júlia fica indignada com a suposta traição de Xavier. Sebastião entra na sala. A matriarca afirma que o pior foi fazer com que Otávio desconfiasse de Ivan. O Valerro concorda, dizendo que as desconfianças podem ter levado o pai à morte. Marcela endossa, dizendo que o pai tolerava tudo, menos desonestidade. Júlia declara que foram muito injustos com Ivan e que todos lhe devem desculpas. Paula e Bernardo se desculpam. Ivan agradece e sugere reunir o conselho para definir quem será o gerente e o presidente, a fim de esclarecer tudo. Ele se coloca à disposição para ocupar o cargo interinamente. Sebastião observa que Ivan não deveria ser juiz e júri ao mesmo tempo. Ivan afirma que há outros candidatos. Marcela defende que Sebastião seja o gerente da Café Elite, destacando sua experiência. Ivan afirma que Sebastião já está ligado à empresa, pois é ele quem vende o café. Marcela ironiza, dizendo que a mãe não deve saber disso, já que sempre afirmou que o único que trabalhou pelo patrimônio da família foi Ivan. Ela comenta que é bom saber que o irmão reconhece o trabalho de Sebastião. Bernardo pergunta se o irmão vai mesmo ficar na Colômbia. O homem admite que está pensando. Paula pergunta se ele está tão apaixonado assim. Sebastião diz que quer estar mais próximo da família e levar o negócio a um novo patamar. Ivan observa que os dois nunca concordaram em nada e que isso pode ser prejudicial. Sebastião retruca que as divergências enriquecem. O Valerro diz que não às custas da empresa, pois isso pode ser contraproducente. Bernardo concorda e sugere que cada um siga seu caminho. Ivan afirma que a última palavra é da mãe. Carmela pede à filha que fale com Sebastião sobre não poder ir ao casamento como garçonete. Gaivota diz que é melhor conversar com Aurélio e avisar que não poderá ajudar, assim não envolve Sebastião. A mãe concorda. A jovem comenta que, desse jeito, será difícil Dona Júlia aceitá-la, e pede que a mãe faça uma novena por ela. Júlia diz que não vê problema nenhum e que será uma ótima oportunidade para aprenderem a trabalhar juntos. Marcela concorda, reforçando que são todos irmãos. Bernardo sugere que os dois conversem a sós. Paula concorda e diz que ninguém melhor para cuidar da empresa do que alguém da família. Ivan destaca que a diretoria também deve opinar e que não é tão simples. Júlia rebate, lembrando que também faz parte da diretoria, e garante que eles aceitarão. Ivan não fica satisfeito com a decisão. Aurélio tenta convencer Margarida a voltar a colher café e comenta que a comida dela não é tão boa quanto a da Maracuxa. Margarida, enciumada, diz que ele quer levá-la para a cozinha apenas para tê-la por perto. Aurélio afirma que não pode controlar as interpretações dela e lembra que Maracuxa tem um filho para cuidar. Margarida questiona se isso é um privilégio e diz que, se for, buscará o dela também. Ela exige respeito. Aurélio pergunta por que ela só escuta o que quer,
e não o que ele realmente diz. A mulher questiona o que há entre eles. O homem afirma que está falando apenas de trabalho. Margarida comenta que essas pessoas só vieram em busca de um lugar para ficar, não para trabalhar. Aurélio diz que, pelo que sabe, eles não são casados. A mulher se entristece e revela que já passou por situações terríveis, foi estuprada e teve o filho arrancado dela. Margarida confessa que até hoje não sabe o paradeiro do filho e afirma que isso não acontecerá novamente. Ela exige respeito ou deixará a fazenda. Sebastião conta a Amada sobre a possibilidade de se tornar gerente e diz que, sendo aprovado, ninguém o separará. Gaivota afirma que não quer que a família dele pense que ele está trocando a vida em Nova York por uma colhedora de café. O homem questiona se ela não entende que é a mulher da vida dele e garante que, para ele, ela não é apenas uma catadora. Diz que, se ela quiser continuar trabalhando, ele continuará amando, e só pede sua ajuda para melhorar e levantar o lugar. A mulher pergunta se Dona Júlia aprovaria. Sebastião quer saber por que ela se importa tanto com a opinião da família dele e diz que todos irão amá-la quando a conhecerem. Ele afirma que, por isso, quer levá-la ao casamento de Lucrécia. Gaivota acha que não é o momento certo para se apresentar à família. O homem questiona quando será esse momento e diz que está cansado de esconder o que sente. Pergunta se eles estão mesmo juntos. A mulher confirma e revela que estão comprometidas a ir ao casamento, mas como garçonetes. Conta que Lúcia e Lucrécia procuraram garçonetes e Júlia as indicou. Sebastião afirma que terão que encontrar outra pessoa, pois ela irá como sua namorada, e diz que é melhor ela procurar um vestido bem bonito. Paixão de mulher. Pablo Emílio comenta com um amigo que, pelo olhar, Sebastião não acreditou na história. Ivan afirma que, provavelmente, não foi nada grave, pois, se fosse, o irmão já teria feito algo. O amigo menciona que não pode demitir Aura e pergunta o que deve fazer. Ivan responde que pode obrigá-la a escrever a própria carta de demissão. Ele informa que precisa convocar uma reunião e diz que tentará convencer algumas pessoas a não apoiarem Sebastião como gerente. Pablo Emílio tenta mudar de assunto e falar sobre o outro negócio deles. Ivan encerra o assunto, dizendo que aquilo já acabou e não existe mais. O amigo insiste, tentando convencê-lo a continuar. Ivan se exalta e afirma que aquele negócio foi responsável pela morte do pai e de Xavier. Pablo argumenta que eles não souberam conduzir a situação e acabaram se expondo demais. Ivan se mantém firme e recusa continuar. Enquanto isso, Lúcia e a amiga resolvem os últimos detalhes do casamento. Sebastião questiona Lucrécia sobre o motivo de ter chamado as empregadas da fazenda para atuarem como garçonetes. A mulher inventa que outro casamento será realizado na mesma data, próximo à cidade, e por isso contou com elas. O homem pergunta se a empresa de eventos não tinha mais garçons disponíveis. Lucrécia nega. Ele então indaga Lúcia se havia alguma razão especial para escolherem justamente aquelas colhedoras. Lúcia responde que a ideia foi da mãe dele e pergunta se alguém reclamou. Sebastião nega e diz que era apenas uma dúvida. Ele se retira. Lucrécia fica preocupada. Pablo Emílio volta a pressionar Ivan a continuar com Carlos Mário nos negócios. Ivan se irrita, dizendo que está arriscando sua reputação e a empresa. O amigo insiste, dizendo que, com Sebastião indo para Nova York, Ivan ficará com o controle total da empresa. Ele reforça que Ivan não precisará mais se preocupar com números. Ivan pensa por um momento, mas reitera que já passou desse ponto. Pablo Emílio lamenta e diz que a Café Elite está fadada ao fracasso. Ivan alerta que, se ele continuar insistindo, acabará perdendo a cabeça e que só pensará nisso depois do casamento. Sebastião confidencia à irmã que não acredita ser coincidência a Gaivota ter sido escalada como garçonete e desconfia de que já descobriram que estão juntos. Ele garante que elas terão uma surpresa. Marcela pergunta se a mãe já está sabendo. Ele diz que acredita que não e revela seu receio de estragar a noite do irmão. A irmã o encoraja a não voltar atrás. Sebastião afirma que irá chegar com Gaivota e apresentá-la como a mulher que ama. Marcela apoia e declara que, se a mãe ficar brava, o problema será dela, pois ele não está fazendo nada errado. Ela lamenta que o pai não esteja mais presente. Sebastião acredita que, se ele estivesse vivo, seria o primeiro a apoiá-lo. Marcela comenta que ele ficaria orgulhoso de ver o filho se candidatando a gerente, e pergunta se ele mudou de ideia por causa de Gaivota. O irmão confirma, mas confessa que suspeita de algo errado. Marcela concorda, dizendo não acreditar que Xavier estivesse envolvido com lavagem de dinheiro.
Sebastião revela que todas as irregularidades encontradas eram artificiais. A irmã pergunta se ele acha que Ivan poderia ter adulterado os resultados. Sebastião diz que não sabe, mas também não pode descartar a possibilidade. Marcela questiona se ele conversou com Aura. Sebastião confirma e comenta que a mulher parecia nervosa, como se estivesse escondendo algo. Ele acredita que foi um erro Ivan ter recebido os documentos e diz suspeitar que o pai sabia de alguma coisa. Arrependido, confessa que não atendeu a última ligação do pai e sente que ele diria algo importante. Marcela ressalta que é por isso que ele precisa assumir a gerência da empresa. Gaivota conta à mãe que foi convidada por Sebastião para ir ao casamento de Ivan. Carmela comenta que o rapaz arrumará problemas com a mãe dele. A jovem concorda, mas diz que ele não se importa com isso. Ela menciona que havia pedido um sinal à Virgem Maria e que o gesto do amado foi claro como água. A mãe concorda, mas lembra que isso chamará muita atenção e os colocará no centro dos comentários. Gaivota responde que metade das pessoas nem a conhece. Carmela pergunta o que a filha pretende usar, já que o evento é chique. A jovem diz que Sebastião comprará um vestido lindo. A mãe recusa a ideia e afirma que será ela quem fará um vestido especial. Gaivota se anima. Lúcia vai até o quarto do ex-namorado e tenta seduzi-lo, aproximando-se para beijá-lo. Sebastião a interrompe. Ela pergunta se o que ele sente pela outra mulher é real. Ele responde que gostaria de dizer que não. Lúcia pergunta se ele vai levá-la ao casamento. Sebastião nega. A mulher diz que isso será difícil para ela e sugere que poderiam usar esse dia especial para reatarem. Sebastião nega, dizendo que as coisas mudaram. Lúcia reclama, dizendo que ele virou outra pessoa, e afirma que trocar o amor que sente por ele por um relacionamento que terminará quando ele pegar o avião seria um grande erro. Gaivota pergunta se Margarida poderia substituí-la como garçonete no casamento. A colega pergunta o motivo. Gaivota explica que irá ao evento como convidada de Sebastião. Margarida se surpreende. Maracuxa ouve e se empolga com a notícia. Ela comenta que é arriscado, pois já haviam chamado Gaivota como garçonete e ficarão surpresos ao vê-la entrando como convidada. Margarida diz que há patrões que só se envolvem com funcionárias por interesse. Gaivota afirma que Sebastião é diferente e muito romântico. As mulheres brincam com o fato de ela estar apaixonada. Maracuxa pergunta o que ela vai vestir. Gaivota diz que a mãe fará o vestido. A venezuelana se oferece para fazer cabelo e maquiagem. Gaivota aceita. Margarida, mesmo sem poder ajudar muito, promete levar uma cachaça para animá-la e diz que irá ajudar Carmela na cozinha. O casamento se aproxima. Lucrécia se arruma. Maracuxa prepara Gaivota. Lemarcos pede a Sebastião uma roupa emprestada. Paula, Júlia e Lúcia se arrumam. Ivan, nervoso, também se prepara. Maracuxa maquia a amiga. Júlia entrega ao filho um relógio e pede que nunca se esqueça dos ensinamentos do pai. Lucrécia se emociona ao ver o vestido de noiva. Margot entrega a Ivan um presente, dizendo que foi pedido para ser entregue pessoalmente. Ele encontra dólares escondidos sob um fundo falso e esconde o dinheiro no guarda-roupa. Na cozinha dos Valejos, Carmela, Maracuxa e Margarida estão trabalhando. Margot pergunta se a chefe virá mesmo. A superiora confirma. Lúcia procura por Gaivota. Marta revela que Cecília não virá, pois tinha outro casamento e perdeu o voo. Lúcia se desespera e conta para Júlia. A matriarca pergunta se Lucrécia já foi avisada. Lúcia nega, temendo que a amiga tenha um colapso. Júlia afirma que a única solução é Marcela e Lemarcos. Lúcia pede para ela chamá-los. Júlia se recusa, dizendo que quem deve fazer isso é Lucrécia, já que foi ela quem dispensou o casal. Ivan vai até o casal e explica a situação. Marcela ironiza, dizendo para ele pedir a Margot que cozinhe. Ivan, exaltado, lembra que Margot não é chefe. Marcela diz que ele não deveria gritar. Ivan pergunta quanto eles querem para cozinhar. Marcela diz que não é uma questão de dinheiro. Ivan admite que errou, diz que Lucrécia tomou uma decisão precipitada e, pressionado, pede desculpas e súplica por ajuda. Marcela reluta, mas acaba aceitando pelo pai e pela mãe. Ivan agradece e sai. O casal comemora. Carlos Mário liga para Ivan, perguntando se ele gostou do presente. Ivan responde com frieza, dizendo que os negócios entre eles acabaram. Carlos afirma que era apenas um gesto de amizade. Ivan diz que não quer nada vindo dele. Carlos responde que ele deveria aceitar para aproveitar a lua de mel, pois o setor do café é instável. Ele frisa que seu negócio nunca sofre perdas.
Ivan promete devolver o presente. Carlos diz que presente não se devolve e que ainda tem outro. Marcela e Lemarcos falam com Carmela sobre gaivota. Margot reclama da mudança no cardápio e da movimentação na cozinha. Marcela manda a mulher sair e ir assistir televisão. Lúcia encontra Lucrécia e diz que está tudo sob controle. Lucrécia brinca que, em breve, será amiga que estará vestida de noiva. Lúcia confirma e diz que hoje começará a reconquistar Sebastião, enquanto a caipira serve champanhe. Ivan conta à mãe que precisou implorar a Marcela. Júlia diz que foi justo, revela saudades do marido e que adoraria ouvir o discurso dele. Ivan afirma que o pai só tinha olhos para Sebastião. Júlia nega, dizendo que ama os dois igualmente e quer vê-los em harmonia. Lúcia chega e avisa que Lucrécia está pronta, perguntando por Sebastião. Júlia diz que ainda não o viu. Ivan responde que ele deve estar na cozinha. Lúcia se mostra desanimada. Sebastião chega de mãos dadas com Gaivota. Todos a observam. Júlia não gosta do que vê. Lúcia afirma que ele mentiu ao dizer que não a traria. Júlia comenta que ela é apenas uma colhedora. Lúcia rebate, dizendo que, se fosse apenas isso, ele não a traria. Paula se surpreende. Margarida corre à cozinha para avisar que Gaivota chegou. Todos saem para ver, exceto Margot, que reclama. Maracuxa comenta que Gaivota parece uma convidada comum. Marcela entra dizendo o mesmo. Margot questiona se Júlia pensa igual. Paula comenta que será um golpe para a mãe. Arthur pergunta se é por ela ser colhedora. Paula confirma. O gringo pergunta se ele também está na lista de indesejáveis. Paula responde que é diferente. Ivan pergunta à mãe se ela pretende expulsar Gaivota ou se ele deve fazê-lo. Júlia manda avisar o padre para começar com 10 minutos de atraso e vai até o casal. Gaivota se assusta. Sebastião a acalma. Júlia o chama para conversar. Ele diz que o casamento está prestes a começar. Ela responde que só começará quando ela quiser. Ele pede que Gaivota espere. Júlia reclama por ele estar com uma colhedora. Ele diz que Gaivota é amorosa e inteligente. Ela pergunta sobre o problema com Ivan. Sebastião responde que, por sorte, chegou a tempo, ou Ivan estaria preso. Júlia pergunta sobre o negócio que Otávio teria com ela. Ele não sabe do que se trata. Ela diz que o pai iria dar um terreno para agradecer a salvação de sua vida. Gabriela comenta com Bernardo que Gaivota é linda. Paula diz que o irmão deve estar louco por trocar Lúcia por uma colhedora. Arthur diz que não vê problema, pois ambas são bonitas. Paula comenta que uma vem de boa família e vive em Nova York. Arthur rebate, dizendo que esse pensamento é ultrapassado. Lucrécia diz a Lúcia que Sebastião descobriu que colocaram Gaivota de propósito como garçonete. Ivan aborda Gaivota e pergunta por que ela veio. Ela diz que foi um erro. Ivan insiste para que ela vá embora. Ela diz que esperará por Sebastião. Ivan afirma que só sua presença já é escandalosa. Ela responde que esperava apenas ser tratada com respeito. Ivan diz que ninguém a aceitará como parte da família. Carmela observa de longe. Ele afirma que ela é apenas diversão para o irmão. Carmela se aproxima e pergunta se ele falou algo. Gaivota nega. A mãe diz que todos estão comentando e que Júlia ficou abalada. Gaivota pensa em ir embora. Carmela diz que só sairá se Sebastião pedir. Ela incentiva a manter a dignidade. Margarida elogia a amiga. Gaivota se anima com o apoio das mulheres. Paixão de mulher. Maracuxa volta à cozinha. Marcela comenta com a mulher que, caso abra um restaurante, irá chamá-la para cozinhar. Lemarcus abraça a amada por trás. A venezuelana confessa que queria que todos os casais fossem como eles e comenta que vê cada coisa feia por aí. A Valerro estranha a fala da mulher. Ivan sai do lavabo e deixa Márcia lá. Carlos Mário aborda o rapaz e diz que está procurando a esposa. O Valerro afirma que não a viu. Carlos tenta entrar no banheiro, mas Ivan o impede, dizendo que alguém passou mal. Ele sugere que o homem use o banheiro dele. Carlos Mário concorda e se retira. Lucrécia chega reclamando que o marido não ficou com ela durante o casamento e critica Gaivota e o casal Estrada. Ivan comenta que esqueceu de avisar. A mulher critica a roupa que a esposa do Carlos estava usando e debocha do casal. Márcia escuta tudo. Sebastião pergunta por que a Gaivota não contou sobre as terras e destaca que teria ajudado ela.
A mulher afirma que não quer mais problemas com a família dele e diz que não quer piorar a situação entre os irmãos. O Valerro ressalta que isso não é justo com ela e com Dona Carmela. Gaivota implora para que ele deixe as coisas como estão. Sebastião avisa que, no dia seguinte, ela irá receber o dinheiro das terras. A mulher comenta que não quer que ele pague por isso e diz que só aceitará o dinheiro porque são todas as economias da mãe. O homem afirma que entende e diz que ela não precisa se explicar. Márcia encontra o marido e conta que estava no banheiro. Carlos estranha e pergunta em qual banheiro ela estava. A mulher inventa que era no segundo andar, pois o de baixo estava horrível. O homem acredita na esposa e diz que vai conversar com o rapaz sobre negócios. Maracuxa conta a Marcela que, até hoje, não sabe nada sobre a morte do marido e pergunta se a mulher pretende se casar com Lemarcos. O casal afirma que está muito bem como está e que, por enquanto, não pretende se casar. A venezuelana comenta que o relacionamento dela com o marido era tão sólido quanto uma rocha. Marta avisa que o pessoal está querendo conhecer os chefes. Marcela e Lemarcos vão até o público. Maracuxa comenta que o amor vale a pena quando é assim, e não como o do recém-casado. Ela ressalta que ele é muito sem vergonha. Margot chama a atenção dela e lembra que ele é o patrão dela. Lucrécia enfatiza que foi Lemarcos quem fez a comida do casamento. O homem tenta valorizar o papel da namorada, dizendo que ela também teve importância. Marcela sai do local, triste. Ela vai até a mesa do irmão e cumprimenta a Gaivota. Júlia pede para Bernardo chamar os irmãos para tirar outra foto da família, desta vez com Marcela junto. Lúcia vai até a Gaivota para dizer que não imaginava que Sebastião fosse trocá-la tão rápido e afirma que eles pretendiam se casar. Ela pergunta se a mulher acredita que o namoro dos dois vai dar certo, mesmo sendo tão diferentes. Gaivota admite que não tinha pensado nisso e diz que o mais importante é que seja uma relação verdadeira. Ela afirma que não teve nada a ver com a separação deles. Lúcia rebate dizendo que sempre volta com Sebastião e acredita que o namoro deles não dará certo por causa disso, além da distância. Gaivota ressalta que, se tudo der certo, Sebastião deve assumir a gerência da Café Elite e vir morar na Colômbia. Lemarcus afirma que não gosta de ver a namorada chateada. Marcela destaca que não vale a pena se arriscar por nada, nem por ninguém. Lucrécia comenta com o marido que agora entende porque Lemarcus é a paixão de Marcela, e afirma que a comida dele é maravilhosa. Lúcia interrompe o casal para perguntar a Ivan se é verdade que Sebastião vai tentar uma vaga na Café Elite. Ivan fica surpreso. Sebastião vai até o irmão para pedir uma conversa. Ele fala sobre as terras que seriam dadas à Gaivota. Ivan afirma que provavelmente é invenção das mulheres. O Valerro enfatiza que acredita na Gaivota. O irmão mais velho diz que Sebastião está apaixonado e que a Gaivota não é a mulher que ele pensa. Sebastião responde que o irmão não parece vê-la assim, pois continua a perturbá-la. Ivan afirma que a mulher fica se insinuando para ele, e diz que, como ele não quis nada, ela resolveu partir para o irmão. O Valerro reforça que, se o irmão tentar algo com ela de novo, eles vão resolver isso na polícia. Lúcia pede para a amiga falar com Ivan e fazer com que ele tire da cabeça das pessoas a possibilidade de Sebastião virar gerente. Lucrécia comenta que seria ótimo se ela viesse morar em Bogotá. A mulher ressalta que precisa levar urgentemente o ex para Nova York e colocar a cabeça dele no lugar. A recém-casada concorda e diz que o jeito como Sebastião olha para a Gaivota não é um olhar qualquer, e sim um olhar de amor. Lúcia se irrita e tira a taça de bebida das mãos da amiga. Aurélio leva um tiragosto para Leônidas comer enquanto bebe. O agrônomo confessa que gosta bastante da Gaivota. Arthur chega ao local e se junta a eles para beber. Lúcia coloca o pé para fazer Carmela tropeçar. A mulher acaba derrubando o vinho no vestido de Lucrécia. Paula e a cunhada começam a xingar Carmela. Gaivota defende a mãe. Júlia questiona o que está acontecendo. Gaivota explica a situação. Lucrécia afirma que Carmela é uma burra. Márcia defende as amigas. Sebastião chega e pergunta o que está acontecendo. Paula acusa Gaivota de estar causando confusão. A mulher nega e afirma que elas passaram o dia inteiro maltratando a mãe dela, e que não aguenta mais. Sebastião ressalta que estão dando importância demais para isso. Júlia insiste que elas devem pedir desculpas a Lucrécia. O Valerro pede à mãe que pare com a confusão e chama Gaivota e Carmela para irem embora. A mais velha pede desculpas a Júlia. Lucrécia pergunta se Gaivota não vai dizer nada. Gaivota perde a paciência e afirma que não entende como pessoas tão educadas se comportam como se nunca tivessem pisado numa escola. Ela acrescenta que Otávio sempre dizia que,
Para ser decente, é preciso muito mais do que dinheiro no bolso. Júlia acaba passando mal. Gaivota e a mãe saem do local. A mulher começa a chorar. Carmela consola a filha. Margarida leva comida para os trabalhadores e acaba encontrando o amigo. Wilson conta que está trabalhando para Carlos Mário e diz que ele é um bom patrão. A mulher relata que a fazenda está indo de mal a pior, pois agora está nas mãos do filho mais velho, e comenta que espera que melhore com a chegada de Sebastião. Ela revela que o homem está namorando sua amiga Gaivota e conta que foi ela quem salvou o patrão de um sequestro. Wilson pede mais detalhes. Margarida narra toda a história para o amigo. Aurélio conta ao agrônomo sobre as dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando após Ivan assumir. Arthur comenta que toda a comida do casamento é graças aos camponeses. Leônidas concorda e diz que os colhedores são o motor dessas terras. Aurélio afirma que alguém precisa mostrar isso ao povo da cidade, que lucra em cima do trabalho deles sem sequer agradecer. Salinas concorda com o amigo. Lucrécia fica furiosa com a amiga e destaca que tinha dito que não queria que nada desse errado no casamento dela. Lúcia afirma que não planejou estragar o vestido. A recém-casada pergunta se a amiga teve algo a ver com o tropeço da mulher. A loira confessa e diz que não pensava que a mulher iria cair em cima dela. Lucrécia lamenta, dizendo que era o momento dela e queria que tudo fosse perfeito. Lúcia pede desculpas à amiga e enfatiza que, graças a isso, todos viram quem é Gaivota. Lúcia diz a Sebastião que foi Aurélio quem recomendou Gaivota e Carmela, e afirma que veio ao país apenas para ajudar Lucrécia com o casamento. Ela comenta que nem sabia o que ele tinha com Gaivota. O homem responde que não tem problema. Wilson conta ao patrão que descobriu o motivo do plano deles contra Otávio ter fracassado. Foi Gaivota quem atrapalhou. Carlos Mário fica furioso e pergunta por que o rapaz não descobriu isso antes. Ele quer saber se ela ouviu. O capataz nega e diz que ela teria comentado no bar. Lúcia afirma que não sabia que a mulher era namorada dele e inventa que disse a Lucrécia que não poderia convidar a mãe dela para ser garçonete. Sebastião ressalta que é difícil acreditar que tenha sido coincidência. Lúcia insiste na mentira e diz que Gaivota deve estar achando a mesma coisa que ele. O homem observa que a organizadora do evento estava maltratando Carmela, e foi por isso que Gaivota pegou a bandeja e começou a servir os convidados. Lúcia diz que, se estivesse no lugar dela, teria reagido da mesma forma, e pede que ele entenda o lado de Lucrécia. Ela afirma que não quer mais falar sobre o assunto e informa que já vai voltar para Nova York no dia seguinte. O homem, surpreso, comenta que também voltará às 6 horas da manhã. A mulher diz que devem estar no mesmo voo. Margarida conta à colega de trabalho o que aconteceu. Margot começa a reclamar e afirma que a única coisa que Gaivota trouxe para a família foi problema. Margarida responde que Margot é a típica assalariada puxa-saco. A mais velha exige respeito e diz que está há muitos anos naquela família. Margarida pede para ela parar de bajular a burguesia que tanto a explora. Margot retruca dizendo que a mulher é grosseira e desbocada igual a Gaivota. Maracuxa pede para as duas pararem de discutir. Margot provoca e insinua que Gaivota provavelmente não está com Sebastião por amor. A venezuelana defende a amiga e diz que ela é muito decente e correta. Margot afirma que é mais fácil chover para cima do que Gaivota entrar na família Valerro. Maracuxa rebate dizendo que isso seria ótimo, pois ela não precisaria mais aguentar o mau humor de Margot. A mulher manda Maracuxa não falar mais nada e agradecer por estar ali recebendo comida para ela e para o filho. Sebastião vai até a casa da amada. Ele pede desculpas a Carmela por tudo o que aconteceu e diz que foi muito injusto o que fizeram com ela. A mulher diz que ele não teve culpa e agradece por ele ter ido. O homem pede para falar com Gaivota. Carmela conta que ela não está e diz que foi para o bar do seu Pedro. Júlia lamenta o ocorrido com a nora. Ivan pergunta como a mãe está. A mais velha responde que está melhor. Lucrécia reclama com o marido por terem arruinado o casamento dela. Júlia se desculpa com a nora. Ivan afirma que a culpa é de quem convidou aquela mulher para o casamento. Marcela ressalta que nada disso teria acontecido se tivessem tratado Gaivota com respeito. Paula e Ivan dizem que Marcela nem estava lá para ver o que aconteceu. Marcela questiona por que contrataram elas, sugerindo que foi justamente para humilhá-las. Lucrécia nega e afirma que não fazia ideia de quem elas eram. Ivan reclama que a irmã espalhou boatos de que ele era corrupto, e agora isso. Ele agradece a irmã de forma irônica. Marcela provoca, dizendo que ele não combina com o papel de vítima. Ivan declara que Sebastião arruinou o dia mais importante dele e de Lucrécia, e afirma que o irmão só causou confusão desde que chegou.
Ele diz que Sebastião pode ir embora e nunca mais voltar. Marcela comenta sobre o ódio que Ivan sente pelo irmão. Lúcia diz que essa história não é verdadeira. A Valerro revela que soube que as duas foram procurá-las e que o plano foi perfeito. Júlia interrompe, exigindo que parem com aquilo e perguntando se querem matá-la. Lucrécia e Ivan se despedem de Júlia para partirem para a lua de mel. Gaivota canta no bar do seu Pedro. Leônidas observa a mulher cantar. Sebastião chega ao local. A mulher termina a música e se senta à mesa com o agrônomo. O Valerro pergunta se os dois chegaram juntos. Vicky confirma. Gaivota pergunta se o homem não tem namorada. Leônidas conta que ia se casar, mas surgiram outras oportunidades e a mulher foi estudar fora do país. Gaivota pergunta por que ele não foi junto. O agrônomo explica que estudou para trabalhar pelo país e pelo povo dele. Sebastião se aproxima e diz que a próxima rodada é por conta dele. Leônidas demonstra incômodo e diz que estavam tendo uma conversa bem interessante. O Valerro pergunta se vai atrapalhar. O agrônomo responde que vai embora. Gaivota tenta impedir. Salinas ressalta que não queria sair, mas sabe a hora certa de ir. Ele se retira. A mulher pergunta se agora Sebastião tem tempo para conversar. O homem afirma que já disse o que tinha para dizer. Gaivota responde que não foi suficiente. Ela se levanta, vai ao palco e anuncia que vai cantar uma música sobre amores impossíveis e indiferentes. Paixão de mulher. Carlos Mário e a esposa chegam ao casamento. Ele reclama por ela não estar usando o perfume que lhe deu. Márcia relembra o dia em que Lucrécia reclamou do cheiro do perfume no apartamento do Ivan. A mulher desvia do assunto ao ver a gaivota. Carlos Mário fica impressionado com a beleza dela e diz que a mulher subiu de nível. Márcia mostra ao marido onde Ivan está. Carlos chama em voz alta pelo amigo. O Valerro fica nervoso. Sebastião se questiona sobre o motivo de a gaivota não ter contado nada a ele. Júlia declara que não sabe e diz que não tem certeza se elas realmente deram o dinheiro. Ela comenta que fica com uma sensação estranha e pede ao filho que tenha cuidado com quem está ao lado dele, pois ela pode estar querendo se aproveitar. A mulher indaga se o filho mandará a acolhedora embora. Sebastião pondera que até pode pedir, mas que irá com ela. A matriarca sai irritada por não chegarem a um acordo. Marta chega à cozinha furiosa por terem mudado o menu. Lemarcus esclarece que eles se sentem melhor fazendo o que escolheram por conta própria. Marta insiste em manter o menu original. O homem afirma que ele e Marcela farão o que sabem. Marta insiste. Marcela explica que foi a chefe dela quem desistiu e que a comida agora está nas mãos dos dois. Carlos Mário menciona que não recebeu o convite. Ivan inventa que foi Lucrécia quem cuidou dos convites. Márcia, irônica, finge acreditar. Carlos elogia o terno do amigo e diz para ele animar a cara. O Valerro comenta que acordou num dia difícil e diz que precisa ir. Márcia comenta com o marido que Ivan não gostou de vê-los ali. Carlos observa que o que importa é conversar com os ricos e atrapalhar a vida deles. Paula observa a roupa do casal e reclama com o namorado. Arthur avisa que vai até a cozinha pegar algo para beber. Carmela cumprimenta Márcia. A mulher comenta com o marido que a gaivota deve entrar para a família Valerro. Carlos Mário questiona se a esposa ficou com inveja. Nervosa, ela nega e diz que deve ser horrível fazer parte daquela família. Marta avisa Lúcia que, em 5 minutos, a cerimônia começará. Lucrécia fica nervosa e pensa em desistir. Lúcia contorna a situação. Arthur se aproxima da gaivota e diz que eles dois são os únicos deslocados. Ele comenta que o lugar é muito chato e que preferia estar no bar. Gaivota concorda. Os dois conversam um pouco. Paula logo chama Arthur. Sebastião chega até a amada. Gaivota pergunta como foi com a mãe dele. O Valerro fica sério e diz que foi difícil. A mulher comenta que é melhor ela ir embora, pois assim ninguém fica numa situação indelicada. Sebastião nega e afirma que não precisam dar razão a ninguém. Gaivota afirma que erraram e que aquele não era o momento nem o lugar para ele apresentá-la como namorada. O homem diz que conversarão depois. A mulher observa o rosto dele e pergunta se a conversa foi tão horrível assim. Sebastião fica em silêncio e se senta na cadeira para esperar pela cerimônia. Lúcia chega e o chama para sentar-se à frente, pois são padrinhos. Ela o elogia e o puxa pelo braço com certa intimidade. Gaivota fica um pouco sentida. Lucrécia entra no casamento acompanhada pelo pai. A cerimônia se inicia.
Tempos depois, o casal começa a sessão de fotos. Gaivota comenta com Amado que Lúcia é muito linda e que deve ser difícil para ela vê-los juntos. Bernardo pergunta se o irmão não vai apresentar a namorada. Sebastião apresenta Gaivota ao irmão e a Gabriela. Sebastião e Gaivota vão até a mesa. Júlia afirma que não há lugar para ela na mesa. A mulher comenta que já imaginava e se retira. Sebastião sai irritado. Júlia declara que para Gabriela sempre há lugar. Bernardo nega e diz que vai acompanhar o irmão. Lúcia lamenta pela amiga e diz que os lugares ficarão todos bagunçados. Júlia enfatiza que se recusa a ter acolhedora à mesa delas. Paula questiona por que a mãe não falou com Bernardo. Júlia diz que tem pena de Sebastião e afirma que ele está sendo usado. Carlos Mário tenta sentar-se à mesa principal, mas Márcia nega e diz para se sentarem com a Gaivota. As duas ficam felizes por se reencontrarem. Sebastião pergunta se elas já se conheciam. Márcia confirma e conta que colhiam café juntas. Gabriela fica confusa. A mulher explica que eram colhedoras e revela que uma vez disputaram para ver quem colhia mais. Gaivota, sorridente, confirma e conta que ganharam num dia o que normalmente receberiam numa semana. Sebastião pergunta o que Carlos fazia. O homem comenta que os dois faziam o mesmo. O Valerro observa que ele é familiar e logo o abraça ao relembrar que ele é filho do Pedro do bar. Conta que se conhecem desde pequenos e pergunta o que o amigo faz hoje. Carlos conta que é investidor e distribui seu cartão. Júlia faz um discurso e solta uma indireta para Gaivota. Paula comenta com o namorado que, se Gaivota não entendeu, é bem ingênua. Carmela escuta a fala da Valerro. Margarida conta a Marcela que todos estão tensos com a presença da Gaivota e diz que a amiga está parecendo uma rainha. Lemarcos comenta que o mais importante para Júlia é a primeira impressão, e acredita que Gaivota conquistará logo. Margarida diz que provavelmente isso não aconteceu, já que ela não está sentada à mesma mesa que Júlia. Margot reclama que a mulher é paga para servir e não para fofocar. Marcela responde que a mulher está falando com ela. Maracuxa leva uma amostra do que está cozinhando para Lemarcos provar. O homem gosta e elogia a habilidade dela. Margarida fica um pouco sentida. Carmela e Margarida começam a sair com as bandejas de comida. Leônidas vai até a fazenda. Ele percebe a movimentação e pergunta a Aurélio se está tendo festa por lá. O homem conta que é o casamento do Ivan e comenta que todas as meninas estão trabalhando no evento. Ele revela que a Gaivota foi a única convidada, pois está namorando o Sebastião. Carlos Mário confessa a Gaivota que ela tem a voz mais linda de toda a América Latina. A mulher responde, dizendo que ele é exagerado, e comenta que é até mais do que o pai dele. Carlos afirma que o pai é um caça-talentos e diz que ele mesmo é especial, assim como Otávio. Paula chama Sebastião e Bernardo para tirarem foto. Ela ressalta que é apenas para a família. Sebastião diz à amada que ela está linda e fala que logo volta. Carlos Mário avisa que vai ao banheiro. Gabriela, incrédula, pergunta se elas realmente são colhedoras de café. Márcia confirma que era e diz que agora conseguiu um marido que a sustente. Gaivota conta que ainda colhe café. A mulher pergunta se ela trabalha e namora o Sebastião. Gaivota afirma que eles ainda estão se conhecendo. Márcia enfatiza que o Sebastião está caidinho por ela e diz para esquecer os cafezais. Gaivota fica um pouco sentida. Carmela pergunta se elas querem vinho. Gabriela confirma. Márcia pede cachaça. Gaivota se anima e pede também. Márcia conta que a mulher é mãe da Gaivota. Gabriela fica surpresa e pergunta se foi ela quem fez o vestido. A jovem confirma. Márcia percebe o incômodo da amiga e sugere que a ricaça vá retocar a maquiagem. Gabriela segue o conselho. Gaivota agradece a amiga e diz que está se sentindo um peixe fora d'água. Márcia comenta que a família Valerro é muito complicada. Ivan troca farpas com o irmão por causa da Gaivota. Bernardo resolve intervir para diminuir a discussão. Durante as fotos, Lúcia tenta convencer Sebastião a deixar a Gaivota. Márcia percebe e comenta que Lúcia ainda está apaixonada por ele. Gabriela pergunta a Bernardo se Sebastião enlouqueceu ao sair com uma funcionária da fazenda. O homem diz que não vê problema algum. Carmela leva cachaça para as meninas. Margarida leva comida para as amigas. Aurélio confessa ao agrônomo que as pessoas estão chateadas por estarem trabalhando para Ivan. Leônidas pergunta se Sebastião está apaixonado pela Gaivota. O funcionário confirma. Salinas comenta que, sendo assim, ele deve permanecer na fazenda. Aurélio concorda,
mas salienta que Sebastião pode levar a melhor colhedora que tem. Ele comenta que já percebeu que o rapaz gosta mesmo da gaivota. O homem comenta que a mulher é parecida com ele e diz que não há nada além disso. Aurélio observa que ele ficou abalado quando contou e afirma que não é só isso. Leônidas acaba cedendo e confessa. Aurélio diz que acha melhor que a gaivota não saia do país, pois não sabe como é lá fora. Salinas discorda e enfatiza que seria muito importante para ela expandir os horizontes. Carlos Mário vai conversar com Ivan. O Valerro demonstra que não gostou da presença dele e avisa que irá devolver o presente. Carlos nega e diz que Ivan deveria ser mais generoso como irmão. Ele revela que os olhos de Sebastião chegaram a marejar ao ouvir o sobrenome Estrada e conta que ele lhe deu um forte abraço. Ivan se irrita e manda o homem ir embora. Margarida leva mais bebidas para as amigas. Ela pergunta se estão monopolizando o namorado dela e diz que, se fosse com ela, estaria com muitos ciúmes. Gaivota esclarece que Sebastião está há muito tempo fora do país e, por isso, está cumprimentando todo mundo. Carlos Mário afirma que Ivan é muito mal agradecido e diz que sua paciência está se esgotando, principalmente por ele o tratar como um empregado. Ivan responde que basta ele sumir de sua vida que o problema estará resolvido. Carlos confirma, mas ressalta que só vai desaparecer quando não for mais útil e quando a família souber tudo o que ele fez na Café Elite. Ele afirma que Ivan é cúmplice na morte de Xavier e na armação dos hackers. O Valerro exige que ele não o ameace e diz que o rapaz também tem muito a perder, especialmente se ele ler as mensagens. Ele afirma que não usará mais a empresa da família para lavar dinheiro. Carlos enfatiza que usará enquanto quiser e diz que, se quiser, pode sumir, diferente de Ivan. Ele avisa que trará uma grana para a Colômbia e que vai precisar da Café Elite, e exige que Ivan o atenda quando ele ligar. Lucrécia fica chateada por terem trocado o menu. Lúcia chama Marta para conversar sobre as garçonetes. Bernardo vai até o gringo se desculpar pelo outro dia. Arthur responde que não fez nada com ele, e sim com o Carlos. O Valerro conta que mandou mensagem, mas ele não respondeu. O gringo comenta que o amigo não vai querer falar agora e diz que a reação dele foi um pouco desproporcional. Bernardo se irrita e diz que Carlos se confundiu, e afirma que não é como ele. Arthur comenta que a reação de Carlos não foi de alguém incomodado, mas de quem se sentiu descoberto, como se estivesse tentando esconder um segredo. Márcia incentiva a Gaivota a se divertir e não ligar para as mulheres que estão julgando. Gaivota comenta que se sente mal em estar ali, vendo a mãe servir mesas para cima e para baixo. Márcia reconhece que é ruim, mas enfatiza que ela não pode ajudar. Gaivota diz que vontade não falta e comenta que veio para ficar com Sebastião, mas não ficou nem 10 minutos com ele. A mulher a incentiva a ir lá e marcar território. Gaivota nega e diz que não é assim. Márcia avisa que vai retocar a maquiagem. Marta dá um sermão em Carmela. Gaivota vai até a mãe para saber o que aconteceu. A mulher conta que está bem e diz que Marta só não gosta dela, e que só quer que tudo fique bem. Ela pergunta como a filha está. Gaivota conta que está péssima e diz que aquele lugar não é para ela. A mulher começa a ajudar a mãe. Margarida pergunta se a amiga já cansou da vida boa. Gaivota diz que prefere sua própria vida e comenta que, sentada ali, só sente que está criando um grande mal-estar na família. Margarida nega e afirma que eles estão fazendo isso de propósito. Gaivota concorda, mas ressalta que tantos golpes machucam. Margarida a incentiva a erguer a cabeça, pois o que querem é colocá-la para baixo. Ela tenta pegar a bandeja, mas Gaivota impede. Lúcia percebe e diz para Sebastião pedir à namorada que não banque a garçonete para ajudar a mãe. Júlia chega e ordena ao filho que mande a mulher colocar um avental ou pare com aquilo. Sebastião tenta conversar com Gaivota sobre o que está fazendo. Gaivota afirma que não aguenta mais ver a organizadora constrangendo sua mãe com ordens. Sebastião pega a bandeja e vai com ela até a mesa. Paula, Lúcia e Júlia conversam sobre Sebastião e a namorada. Bernardo afirma que não tem nada contra pessoas como Carlos, mas ressalta que não é como ele. Arthur responde que ele não precisa convencê-lo. O Valerro afirma que tem namorada. O gringo diz que ele não precisa dar explicações. Bernardo declara que não está dando satisfação e que não gosta de homens. Arthur conta que Carlos adorou ele, pois nunca havia conhecido alguém tão inteligente e agradável. Ele acrescenta que, talvez no futuro, eles possam ser grandes amigos. Gabriela vai até o Valerro. Bernardo a beija e a apresenta ao gringo. Marcela pede a Margarida que leve bastante comida para Aurélio e os trabalhadores. Leônidas e Aurélio jogam um pouco. Margarida leva comida para os dois.
O homem pergunta como está indo a festa. A mulher responde que está um saco e diz que não tem nem música. Aurélio ressalta que Otávio morreu recentemente e pergunta pela gaivota. Margarida revela que todos estão de olho nela e comenta que Sebastião não pareceu se importar. Ela diz que precisa voltar ao trabalho. Aurélio comenta com o agrônomo que percebeu que ele se animou e diz que, sem Otávio, dificilmente os familiares aceitarão a mulher. Gaivota comenta que está claro que a família dele não a aceitou. Sebastião revela que a mãe contou sobre o negócio que a mãe dela tinha com o pai dele. A mulher confirma. O Valerro pergunta por que ela não contou. Gaivota diz que não contou porque não queria que ele pensasse que ela estava se aproveitando, e que teve medo de que ele brigasse com o irmão por isso. O homem afirma que o irmão estava investigando, pois era uma promessa de compra e venda, e não um presente. A mulher responde que era um presente e questiona se ele não acredita. Sebastião afirma que acredita nela e diz que, por isso, não entende seu silêncio. Gaivota revela que ficou muito surpresa quando Ivan disse que elas deviam 150 milhões de pesos e comenta que quase tiveram um treco, pois não esperavam ganhar nada e, com a morte de Otávio, ficaram endividadas. Sebastião pergunta se explicaram isso a ele. A mulher confirma, mas diz que ele não acreditou em nada e ainda sugeriu que negociassem do jeito dele. O Valerro pergunta se o irmão tentou algo de novo. A mulher não consegue negar. Sebastião se altera. Gaivota tenta acalmá-lo e diz que explicará tudo com detalhes antes que ele tome uma decisão. Maracuxa vê Ivan e Márcia se beijando. Júlia pergunta à filha se cometeu algum pecado mortal para ter que ver o filho apaixonado por aquela garota. Paula nega que o irmão esteja apaixonado. A mais velha discorda e diz que a filha é igual com Arthur. Paula concorda e diz que percebeu que ele não vale nada. Júlia comenta que é um problema a menos. A mulher pergunta se ela não se preocupa com Marcela. A matriarca responde que Marcela é um caso perdido. Paula pergunta se a mãe não se importaria em ter um neto do Lemarcus. Júlia diz para a filha não torturá-la mais. Lucrécia pergunta às duas pelo marido. A mais velha diz que não viu o filho. Paixão de mulher. Gaivota começa a cantar. Lúcia avisa ao pai que não precisa vir buscá-la e diz que trocou o voo para voltar com Sebastião. Ela ressalta que o dia foi horrível e comenta que está sofrendo muito, pois descobriu que Valerro está apaixonado por outra mulher. Sebastião admite que Gaivota estava certa e diz que hoje sentiu exatamente o que expressava a letra da música. A mulher observa que não adiantaria estarem juntos se vêm de mundos tão diferentes, e reforça que suas famílias são tão distintas que acabam afastando-os. Valerro questiona se esse motivo seria suficiente para deixá-la de amar ou por ela ter insultado sua família. Gaivota pede desculpas e ironiza, dizendo que ele estava tão ocupado que não teve tempo de ficar com ela nem de perceber tudo o que aconteceu. Ela relata os acontecimentos. Sebastião declara não acreditar que tenham agido por maldade e comenta que Lucrécia teve uma atitude que jamais deveria ter tido, mas também destaca que Gaivota agiu de forma equivocada. A mulher admite que deveria ter puxado Lucrécia pelos cabelos até o cafezal e estragado seu vestido. Ela acrescenta que aguenta provocações quando são com ela, mas com sua mãe, a história é outra. O homem pergunta se isso ajudará em algo e afirma que não contribui em nada. A mulher concorda e se levanta para ir embora. Sebastião pede para ela ficar. Gaivota questiona se devem ser tratadas mal apenas por serem do campo. O homem nega e diz que nunca afirmou isso. A mulher destaca que o pior é ele não ter feito os outros a respeitarem, algo que o pai dele com certeza faria. Ela reforça que Otávio não via diferença entre ricos e pobres, nem entre o povo do campo e o da cidade. Sebastião afirma que o pai teria feito exatamente o que ele fez e comenta que, pela lógica dela, ele também deveria ter insultado sua própria mãe. Gaivota ironiza dizendo que já foi suficientemente insultada. O homem comenta que nem parece que aquela é sua última noite na Colômbia. A mulher diz para ele não se preocupar e se retira do local. Lúcia fica pensativa no quarto. Marcela diz à mãe para não se iludir e afirma que o irmão não sente nada por Lúcia. Júlia pergunta por que a filha é tão dura. A mulher responde que o irmão já é adulto o suficiente para escolher a mulher certa para ele. A matriarca pergunta se ela está falando de Sebastião ou de si mesma. Marcela garante que não está falando dela. Júlia afirma que Sebastião não deveria ter levado Gaivota ao casamento e comenta que a pobre da Lúcia deve ter ficado abalada. Marcela ressalta que Lúcia passou o dia inteiro zombando de Gaivota e diz estar realmente preocupada com ela por ter sido tão humilhada e por ver a mãe sendo maltratada diante dos convidados. Ela comenta que viu Lucrécia muito irritada com Lúcia,
que nem sequer se despediu da amiga. Lúcia entra e diz que Gaivota manchou de propósito um vestido de 20 milhões de pesos. Marcela nega e observa que foram elas que contrataram a mãe de Gaivota intencionalmente. Júlia salienta que ninguém sabia que Sebastião levaria Gaivota ao casamento e manda a filha se calar, caso não tenha algo inteligente a dizer. Marcela sai irritada. A matriarca dos Valerro pede desculpas a Lúcia e diz não entender o que aconteceu com os filhos desde a morte de Otávio. Sebastião vai atrás da amada para conversar. Ele afirma que a apoia em tudo, diz que não quer brigar com a mãe, mas insiste que eles não podem se separar. Gaivota afirma que também pensava assim, mas agora acha que nunca deveriam ter ficado juntos. O homem afirma que ela está enganada e declara que a ama. A mulher observa que a palavra amor é linda, mas parece ter outro significado para ele. Valerro declara que já provou seu amor por ela. Gaivota responde que não hoje. Sebastião pede desculpas por não ser perfeito e por não enfrentar o mundo. Ele explica que sua família tem costumes diferentes, lembra que há 15 anos foi morar fora, e afirma que quando ela for a Nova York, entenderá o que ele quer dizer. A mulher afirma que não vai para Nova York. Valerro pergunta se ela já o trocou por outro e questiona se ela ama Salinas. Gaivota nega e diz que são apenas amigos. Ele afirma que o agrônomo é uma boa pessoa e jamais teria vergonha dela. Sebastião a puxa pelo braço e a beija. Após o beijo, ele a leva até o carro. Márcia relembra com o marido a discussão de Gaivota. Carlos comenta que a mulher deve estar sendo uma pedra no sapato dos Valerro e se pergunta se ela vai morar no exterior com Sebastião. A mulher nega e conta que a amiga disse que Valerro está pensando em voltar à Colômbia para trabalhar na empresa. Carlos demonstra receio. Paula começa a conversar com um homem do aplicativo de namoro. Martim fica encantado com a beleza dela e planeja aceitar o convite para conhecê-la. A mulher encerra a ligação ao ver o gringo se aproximando. Ela comenta que pensava que ele já tivesse ido embora. Arthur diz que estava com Aurélio. Paula questiona se ele a trocou pelos trabalhadores da fazenda. O homem responde que estava conversando sobre café e que Salinas também estava presente. Ele a convida para ir à cidade, beber e depois seguir para o hotel. A mulher recusa, dizendo que acredita que eles não vão dar certo, pois ele é muito diferente do que imaginava. Ela observa que a pose de hippie não funcionou com ela e acrescenta que ele está parecendo patético. Arthur fica desconcertado e se despede dela. Marcela comenta com o namorado que todos se comportaram mal no casamento e lamenta que nem mesmo Sebastião defendeu Gaivota. Ela ressalta que, se estivesse lá, teria tomado a frente por ela. Lemarcos observa que ela estava na cozinha e elogia o excelente trabalho que realizaram. Ele afirma que muitas pessoas pediram o cartão deles. A mulher, enciumada, menciona a amiga de Lucrécia. O homem se desculpa por não ter sido mais atencioso. Marcela observa que ele foi até demais com algumas mulheres e reclama que ele não fez nada para impedir isso. Ela questiona se é tão difícil assim mostrar a todos que ela é sua namorada. Lemarcos diz que não entende por que ela se importa tanto com isso. Marcela retruca, perguntando por que ele se importa tão pouco. Bernardo relembra a conversa que teve com Arthur e fica atordoado. Gabriela se aproxima e diz que sentiu pena de Lucrécia. Ela afirma que até simpatizou com Gaivota, mas não sabe se gostaria dela como cunhada, e pergunta o que ele quer fazer no dia seguinte. O homem pergunta se ela não tinha um voo para Bogotá. A mulher confirma, mas explica que pode cancelar. Bernardo insiste para que ela não cancele o voo e diz que também irá a Bogotá em 2 dias. Gabriela conta que sua mãe quer que Júlia vá à apresentação oficial na casa dela. Ela começa a beijá-lo com mais intensidade. Gaivota pergunta ao amado por que ele não tem certeza se assumirá a empresa da família. Sebastião revela que precisa primeiro ser aprovado por toda a diretoria. A mulher comenta que, se a decisão fosse dela, não hesitaria nem por um segundo. O homem afirma que, se não o deixarem voltar ao país, ela terá que viajar para o exterior. Gaivota reclama, dizendo que tudo é muito complicado, especialmente por conta do visto. Valerro garante que vai ajudá-la com isso e comenta que Marcela também pode colaborar. A mulher pergunta sobre sua mãe. Sebastião afirma que, se ela quiser, pode ir também, e diz que, se ambas gostarem, poderão decidir se ficam ou voltam. Gaivota pergunta por que ele fala como se não fosse voltar. O homem confessa que sua relação com a mãe e com o irmão não é das melhores. Ele diz que, se não quiserem que ele seja o gerente da empresa, tudo bem, e que eles podem procurar outra alternativa. Gabriela começa a tirar a roupa e tenta tirar a de Bernardo. O homem fica nervoso e diz que não pode, por causa da mãe.
A mulher pergunta por que ele é tão estranho e diz que, em alguns momentos, ele é carinhoso, mas, em outros, nem quer tocá-la. Bernardo comenta que muita coisa aconteceu desde a morte do pai e promete que, em Bogotá, tudo será diferente. Gabriela sai do local, chateada. Bernardo vê a mensagem de Carlos e pede desculpas pelo que aconteceu. Ele diz que, quando for a Bogotá, avisará para se encontrarem. Lemarcos pergunta se a namorada acha pouco ter deixado tudo o que tinha em Paris para ficar naquela casa, mesmo sabendo que nunca será o príncipe encantado que a mãe dela deseja e que nunca será suficiente para a família Valerro. Marcela se desculpa e diz que isso não tem a ver com ele. O homem quer saber por que ela se sente ameaçada sempre que há uma mulher por perto. A mulher revela que sofreu bullying na escola por ser gorda e que agora a mãe e a irmã fazem o mesmo com ela. Lemarcos consola a namorada e declara que ela é perfeita. Ele relembra a primeira vez em que se encontraram em Paris. Os dois se beijam. O homem afirma que, quando olha para ela, não vê apenas sua beleza, mas também suas inseguranças e medos, e, além disso, vê o reflexo dele próprio. Ele declara que essa é sua melhor versão. Carlos Mário avisa ao capataz que já sabe como ele irá pagar pela burrada que fez. Sebastião pede para a Gaivota não esquecê-lo. Os dois se beijam. A mulher assegura que jamais o esquecerá. Valerro comenta que Leônidas pode ser perigoso. Gaivota pede para ele não atormentá-la com isso e destaca que nunca reclamou de nada em relação à ex dele. Sebastião conta que pegará o mesmo voo que Lúcia e admite que agora será mais difícil se comunicarem. Ele decide entregar seu telefone à amada. Gaivota diz que tem vergonha de usar um aparelho tão bonito e moderno. O homem responde que não há problema e afirma que, em Nova York, comprará um novo. Os dois se beijam novamente. A mulher confessa que está com medo. Valerro recomenda que, quando o medo surgir, ela volte àquele lugar e se lembre do que ele disse. Ele afirma que nada nem ninguém poderá separá-los, pois estão unidos para sempre. Lúcia reclama com Júlia que Sebastião não está no quarto e lembra que logo precisarão sair para o aeroporto. Júlia pergunta se ela já refletiu sobre o que provocou o fim do relacionamento entre eles. A mulher admite que não sabe. A matriarca observa que não será fácil reatar esse namoro. Lúcia pergunta se ainda há alguma chance. Júlia aconselha a dar espaço a ele, mas também a se manter próxima, apoiando suas decisões e evitando demonstrar tanto interesse. Ela sugere que saiam um pouco e comenta que Nova York é uma cidade difícil de se viver, capaz de esfriar qualquer relação. Lúcia concorda, dizendo que a distância esfriou os sentimentos de Sebastião, pois ele parece outra pessoa. Júlia conclui que é por isso que Lúcia precisa montar uma estratégia, e garante que tudo vai dar certo. Lúcia agradece pelos conselhos. Sebastião leva a amada até sua casa. Os dois se despedem com um beijo. O homem pede para ela se cuidar e diz que, qualquer que seja o problema que enfrentarem, irão resolvê-lo juntos. Ele enfatiza que, depois de tudo o que aconteceu, estão sozinhos e só podem contar com a mãe dela. Os dois se beijam novamente. Júlia afirma que o melhor que pode acontecer é Sebastião voltar para Nova York e declara que não pode apoiá-lo para ser gerente do Café Elite. Lúcia concorda, dizendo que a relação com Ivan só tem piorado. Sebastião chega à residência. A mulher pergunta onde ele estava, mas logo muda o tom ao se lembrar da conversa que teve com a ex-sogra. O homem informa que Aurélio já está esperando por eles e que vai apenas buscar as malas. Lúcia afirma a Júlia que ele estava com Gaivota e comenta que ele está completamente diferente. A matriarca observa que isso só confirma o que elas já sabiam e diz que Lúcia é inteligente o bastante para reconquistá-lo. Chorando, Gaivota diz à mãe que pressente que aquela será a última vez que verá Sebastião. Carmela pergunta o motivo de ela achar isso e comenta que está parecendo a protagonista de Amor Impossível, que chora por tudo. A filha responde que está com a sensação de que vai explodir. A mãe explica que isso acontece porque ela nunca se apaixonou de verdade e revela que, apesar de doloroso, se apaixonar é algo maravilhoso. Gaivota confessa que se sente triste pela briga no casamento e diz que, depois daquilo, todos atacaram Sebastião. Carmela sugere que ela vá se desculpar com Dona Júlia. A mulher hesita, temendo ser expulsa de novo. Ela pergunta à mãe o que acha de Sebastião viajar no mesmo avião que a ex-Carmela responde que a filha precisa confiar nele. Sebastião se despede da mãe e comenta que imagina que ela não deseje que Gaivota e Carmela voltem à fazenda. Júlia confirma, dizendo que essa é a decisão correta, considerando o que fizeram com Lucrécia. O homem argumenta que a colheita termina em algumas semanas e pede que ela espere até sua volta. A mais velha reforça que não acha certo ele assumir o cargo de gerente no Café Elite. Sebastião implora à mãe,
dizendo que espera que, no futuro, ela conheça Gaivota e veja a mulher amável, trabalhadora e de bom coração que ele conhece. Júlia responde que não sabe e afirma que viajará para Bogotá no dia seguinte, sem previsão de retorno. O homem pede que ela não tome decisões precipitadas e que espere seu retorno para conhecer Gaivota por meio dele. Ele entrega à mãe os 7 milhões e pede que entregue o dinheiro a Gaivota, reforçando que foi uma promessa tanto dele quanto da mãe. Aurélio coloca as malas do patrão no carro. Sebastião pede que ele cuide de Gaivota e de Carmela. Também pede que entregue o carregador do celular a ela. Gaivota vê o carro do amado partindo. Sebastião acena para ela. A mulher comenta com a mãe que não confia em Lúcia. Aurélio comenta com o patrão que, naquela semana, Gaivota e as outras mulheres começarão a colheita do café especial, e diz que não sabe o que fazer. Sebastião garante que ele e Gaivota sabem exatamente o que fazer, e orienta que, caso necessário, entre em contato com ele. Lúcia observa a conversa. Gaivota decide ir à fazenda pedir desculpas pelo ocorrido. Margot tenta impedir sua entrada, mas Júlia autoriza.